Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. A minha Bíblia, irmãos, a palavra de Deus diz: passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Se você voltar alguns capítulos antes, você vai ver aqui uma série de ações do Senhor Jesus. Você vê a mulher samaritana, depois você vê que muitos samaritanos creram no Senhor Jesus, você vê a cura do filho de um oficial do rei. E aí então a Bíblia fala então que o Senhor voltando para Galileia, e a Bíblia fala então que passado essas coisas, muitas manifestações, milagres, mover de Deus. E a Bíblia diz que passado essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. A Bíblia não fala que festa era essa. Mas é engraçado que no todo o contexto, mesmo o Senhor vindo de um tempo de edificação, de trabalho, de mover de Deus, e totalmente legítimo, porque a cidade, todo mundo se preparando para uma festa, você percebe então que mesmo assim, Deus não para o que havia no coração dele para que seja feito. O Senhor não parou, não se distraiu com coisas que, embora legítimas, o Senhor não se distraiu, mas ficou voltado para aquilo que era mover de Deus e vontade de Deus. E a Bíblia diz: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda. E você com certeza, você já ouviu muito sobre essa mensagem, mas eu espero que o Senhor possa trazer algo novo no seu coração, algo que seja revelado. E Betesda significa uma casa de misericórdia, algo onde a manifestação e a bondade de Deus é manifesta naquele lugar. E você vai perceber no texto por quê. E no qual tem 5 pavilhões, ou seja, havia o tanque, e haviam varandas, 5 lugares ao redor deles, que ali estavam pessoas que tinham necessidades. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Não são 38 anos de idade, são 38 anos de enfermidade. Nós não sabemos a idade desse homem aqui, mas havia 38 anos de angústia, de dor, de incômodo, de limitações, de problemas, de conflitos pessoais, de acusações que você vai perceber lá na frente. Estava ali um homem então enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Posso ouvir um amém? Ah, irmãos, o encontro com Jesus pode mudar a sua vida agora. E aí eu quero começar então falando sobre todo esse contexto. A Bíblia narra aqui então que ele estava em um lugar que era a casa de misericórdia, mas é o seguinte: o texto narra uma série de sequências. A Bíblia fala que ele estava então para uma festa que havia dos judeus, ele estava naquele lugar, para ir para aquele lugar, mas ele encontra aquele homem. Não foi o homem que encontrou Jesus, mas Jesus teve um encontro, Jesus decidiu ter um encontro com aquele homem. Jesus olhou para aquele homem, Jesus não olhou para aquilo que seria mais fácil, mais confortável. É tempo de descanso, porque se você vê o contexto e toda a história que o Senhor tem envolvido, o Senhor ainda para esse encontro genuíno, para tocar na vida de alguém. Ele tirou aquilo que era legítimo para fazer aquilo que era da vontade de Deus. Eu vou ter um encontro com esse homem.
A vida desse homem vai ser transformada. Mas é engraçado, aquele homem não procurava Jesus. Aquele homem, ele estava procurando uma cura, mas Jesus tira os olhos das coisas naturais e aquele homem, o Senhor olha para aquele homem, é hoje. Meu filho, é hoje que sua vida é transformada. E às vezes nós passamos anos com questionamentos, anos de programação, anos, não, eu vou me programar um dia para ir para os Estados Unidos, eu vou me programar, e de repente você vai ver agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo que os anos, você pode pensar, eu deveria ter feito isso antes, eu poderia ter estudado isso antes, eu deveria ter escolhido isso antes, mas eu quero te falar, mesmo que esses anos se passaram, hoje é o dia que o Senhor vai cumprir aquilo que está no teu coração. Posso ouvir um amém? Então, mesmo que, pastor, passou tanto tempo, já estou com cabelo branco, para aqueles que não pintam. Pastor, já estou com o cabelo branco, para aqueles que ainda têm cabelo. Por favor, irmão, você tem cabelo branco já. E uma entrada. Mas eu quero te dizer, o tempo é hoje, o encontro é hoje, o encontro com Jesus é hoje, e o que não aconteceu em 38 anos de história vai acontecer agora, se você crê em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para te dar uma palavra, para você sair aqui inspirado, não, estou aqui para te dar uma palavra que você tenha uma experiência com Cristo. Mas aí o contexto todo, ele narra e fala para Jesus. Jesus chega, e aí então o contexto começa a ser narrado, que havia um anjo que entrava então em templos, não sabia o horário, e agitava aquelas águas, e aquele primeiro que entrasse, ele era curado. Mas a Bíblia conta então que em 38 anos, ele estava ali, não se sabe quanto tempo, e não se sabe como que foi, ele só relata uma coisa para Jesus, olha, eu não tenho ninguém que me leve para aquele lugar, quando esse anjo desce. Sabe, irmãos, às vezes nós criamos expectativas e dependência em pessoas, que aquela pessoa que vai fazer, ao invés deles olharem para Deus, peraí, Deus é capaz de me curar, eles olhavam para aquilo que o anjo poderia fazer, mas na dependência do outro que o levasse, por conta das limitações, e todos nós temos limitações na nossa vida, essa é a verdade, mas a questão aqui, ele diz para Jesus, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve naquele lugar, eu não tenho ninguém que me ajude. Isso demonstra que ele não era uma pessoa de posses, ele não tinha dinheiro, porque se ele tivesse alguém que o sustentasse, o carregasse, um servo, certamente ele já teria ido para lá, mas isso demonstra que ele não tinha posses, demonstra que ele era um homem que provavelmente tem família, porque ele não tinha ninguém, e um homem que não tinha relacionamento, e agora consegue perceber o que é um ser humano viver sem relacionamento? Você consegue perceber o que é um homem viver sem se relacionar com ninguém? Você não tem um amigo, você não tem uma pessoa que você possa contar? Alguém que você possa confiar na sua vida? Alguém que vai te ajudar nos dias difíceis? Esse homem tem um histórico de 38 anos de dificuldade, de luta, de inconsistência. Cadê? Aonde que está o pastor desse homem, irmãos? Aonde que estão as pessoas que você pode contar nas horas das pressões? Aonde estão os familiares que naquele momento difícil de angústia, de limitações, aonde é que está? Ah, irmãos, e aí agora tem um encontro com Deus, mas engraçado, o Senhor não pergunta nada disso para ele. O Senhor fez só uma pergunta. Abre aí o texto para você ver qual foi a única pergunta que o Senhor fez. Versículo 6, parte B, o que ele pergunta? Mas o homem não responde a pergunta para Jesus. A pergunta não foi respondida pelo enfermo. Ele começa a falar e reclamar. Eu não tenho ninguém para me levar. Peraí, não te perguntei se você tem alguém para te levar, você não entendeu? O que eu te perguntei? Qual foi a pergunta, irmãos? Mas olha o que é o versículo seguinte, ele responde.
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. Não perguntei, meu filho, se você tem alguém. Assim, Jesus, irmãos, eu vou te falar, por isso que Jesus é Jesus. Porque quando eu pergunto alguma coisa para alguém, eu quero uma resposta baseada no que eu perguntei. E a coisa mais difícil que o ser humano é ser prolixo. Não consegue... Mano, volta para cá. Eu te fiz uma pergunta, responde só sim ou não. Mas aquele homem estava voltado e focado nos problemas, nas dificuldades, nos limites. Ele não percebeu o tempo de oportunidade. Quantas vezes Deus nos perguntou coisas e nós não respondemos? Gastamos tempo falando coisas que o Senhor não está te perguntando. Nós queremos às vezes falar coisas que o Senhor está, meu filho, você ainda está nisso, eu estou em outro ponto. É o que você quer para a sua vida? Então avança, então responde, então posiciona, então levanta. Responde só para mim, eu quero. Mas nós às vezes não respondemos para Deus porque nós achamos que eu preciso merecer algo. Ou eu tenho que culpar alguém da minha frustração. Eu tenho que achar um culpado daquilo que eu não conquistei. Eu tenho que achar um culpado daquilo que eu não realizei em 38 anos da minha vida. Senhor, eu não tenho ninguém por mim. O problema de eu estar assim, o Senhor sabe por que é? Porque ninguém olha para mim. Vou te contar, nós somos assim. Nós queremos atribuir a outros aquilo que eu não conquistei. Aquilo que eu não realizei em 38 anos. É porque se tivesse investido em mim, pastor, eu seria diferente. Se meu pai tivesse cuidado de mim, eu seria diferente. Se a igreja tivesse cuidado de mim, eu seria diferente. Se o pastor tivesse cuidado de mim, eu seria diferente. Meu irmão, a pergunta não é essa. O Senhor está te falando, meu filho, você quer? É hoje. Então você tem que falar hoje com o coração rasgado para Deus. Senhor, eu quero hoje a cura dessa doença. Senhor, hoje eu quero a restauração da minha família, Senhor. Sem mais delongas, sem mais discussões, sem mais justificativas, mas é falar direto a pergunta que o Senhor está fazendo para você. E a minha pergunta é: o que queres que eu te faça? A pergunta que o Senhor está fazendo hoje para nós, junho 2018, o que você quer, meu filho? Mas às vezes nós não falamos, porque também nós achamos que nós não merecemos. Acho que não mereço. Essa semana que eu não mereço. Nossa, eu não... Sabe, irmãos, é uma falsa humildade às vezes que nos invade. Não sou merecedor disso. Você não é merecedor mesmo não, irmão. Nem eu, nem você. Por isso que se chama graça o que nós temos. Porque se dependesse da gente, vamos lascar todo mundo aqui, irmãos. O negócio aqui já tinha torrado todo mundo. Mas a graça, então, não é olhar para mim. A graça não é olhar para a minha incapacidade. A graça não é olhar porque eu não tenho amigo. A graça não é olhar porque aqueles não fizeram. Mas eu vou olhar para Deus. Oh, Senhor, é o Senhor que me cura. Então o Senhor vai me curar. Sabe, irmãos, a gente tem que pedir coisas que são impossíveis, porque é possível em Deus. Nós devemos pedir coisas que saem da nossa esfera natural, porque é em Deus mesmo que vai fazer. Mas nós queremos ter uma consciência natural das coisas, do tipo, ninguém fez por mim, eu estou enfermo, ou se não, eu começo também outra coisa. Você pede algo, mas ao invés de confiar em Deus, você já também determina quem vai fazer para você. Por exemplo, você está com uma dívida, tem que pagar o aluguel amanhã. Amanhã é segunda, né? Hoje é domingo. Aí você fica assim, oh Deus, abre uma porta, Senhor Deus. A hora que você termina a oração, você já vai pensar em quem que pode te emprestar o dinheiro. Levanta a mão o pecador que já fez isso. Ok? Tranquilo? Baixa a mão agora. Os santos ficaram tranquilos. Pastor, que você perguntou de aluguel, talvez alguma outra coisa. Mas a dependência de Deus é experimentar o sobrenatural de Deus. É o milagre de Deus, é no mover de Deus, na dependência do Espírito Santo. É a capacidade de nós, pessoas simples, limitadas, sermos capacitados pela unção de Cristo. Posso ouvir um amém? Domingo passado eu fui pregar e experimentei isso, em inglês. Oh, Jeová da glória.
Oh Deus, na hora que a palavra sumia, eu orava em língua. Xalabaramassou. E o povo, aleluia. Aliás, aleluia. Deus está movendo. É a capacidade de alguém simples como eu fazer coisas extravagantes e sobrenaturais em Deus. É depender de Deus, não é olhar para homens. Mas nós queremos olhar para homens, irmãos. Queres ser curado? E ele responde, eu não tenho ninguém que me... Cala a boca, amigão, presta atenção. Quer ser curado? Para de justificativa. Para de olhar para você. Para de olhar para os outros. Olha para mim, meu filho. É isso. Você quer ser levantado? Para de ficar com expectativa que homem vai te levantar. Sou eu que levanto reis e removo reis. Sou eu que mudo o tempo e as estações, é dito na Bíblia. Sabe, então eu vou confiar que o Senhor é quem é por mim, irmãos. Porque se Ele é por mim, quem será contra mim? Mas eu não, ainda eu quero colocar tudo nas costas dos homens. Que eles façam por mim, que eles abram a porta, que eles facilitem, mas você tem que depender do Senhor, irmãos. É de Deus, sabe, tirar o seu coração de expectativa humana, e eu falar, Deus, eu deposito tudo no Senhor, é no Senhor que eu confio, é o Senhor que me cura, é o Senhor que me restaura, é o Senhor que dá provisão, é o Senhor que acalma o coração da minha família, é o Senhor que acalma o coração do meu marido, é o Senhor quem acalma o coração da minha esposa, não é fazendo coisas e mais coisas infinitas. Precisamos depender do Senhor. E a pergunta é, o que queres que eu te faça? O que está aí dentro do seu coração que você aguarda? Pastor, tem tempo demais. Tem 1 ano. Tem 3 anos. Pastor, tem 10 anos. É hoje. Você sabe por que eu posso falar que é hoje? É porque o Senhor nos dá a oportunidade a cada amanhecer. É porque é hoje que esse encontro é uma escolha sua. Mas às vezes você depositou sempre coisas esperando em alguém. Eu vou esperar no governo. Vou esperar nos advogados. Eu vou esperar nos meus filhos. Eu vou esperar na minha esposa. Eu vou esperar no meu marido. E o Senhor está dizendo para você, não te perguntei isso. Minha pergunta é, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aí então o Senhor vai discorrendo o que acontece ali. E aí então o Senhor vai e pelo poder da palavra, Ele diz, respondeu-lhe o enfermo, então, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, Senhor nem entrou no mérito da discussão, irmãos. Parece até falta de educação, não parece? O Senhor não... Eu como um pastor, irmãos, é por isso que Jesus é Jesus. E louvado seja Deus. Mas quando eu estou conversando com alguém e a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver, eu ainda dou uma ajudinha para o irmão tentar voltar. Mas Jesus não deu nem continuidade na conversa. E ele diz, então Jesus lhe diz, levanta-te, toma o teu leito, você vai andando agora, você não tem que esperar mais nada não, você não tem que esperar um anjo vir, você não tem que esperar alguém te levar, você não tem que esperar papai te dar nada, você não tem que esperar mamãe te dar nada. Você não tem que esperar marido te dar nada. Você não tem que esperar esposa te dar nada. Hoje sou eu que vou fazer na sua vida. Levanta e anda, meu amigo, porque o Senhor está te curando e restaurando. Posso ouvir só um amém glorioso? Sabe, isso vai mudar o contexto e tudo que eu construí na minha vida. Porque no mundo você vive de 2 formas. Na força do braço, naquilo que você conquista sozinho, ou naquilo que outras pessoas vão fazer para você.
que vão te dar uma casa, que vai realizar os seus sonhos, que a empresa do papai um dia vai ser sua, e você vive nisso, ou na força do braço, na independência, ou na expectativa de um dia ganhar alguma coisa. Louvado seja Deus, aqueles que podem dar alguma coisa para alguém, irmãos, é de Deus, viu? Abre até um parênteses, deixa eu contar uma experiência que eu tive essa semana, não tem nada a ver com a palavra, mas é bom. Eu ganhei um restaurante tão chique, irmãos, para almoçar. Tão chique. Sabe, eu cheguei no lugar, eu e minha esposa, e assim, você chega com cara de rico, irmãos. Você chega num lugar, você chega... Já veio aqui... Todo mundo pergunta isso, eu não sei porquê, só para envergonhar a gente. Cheguei, primeira vez aqui, eu já olhei e fingi que nem sabia falar português. I'm sorry, I don't speak português. E aí, sentei no negócio, o que a mulher que veio me atender? Pega uma garrafona d'água. É a primeira vez de vocês? Qual que é desse povo? Quer deixar a gente mal? Você demora em ir num lugar chique, você tem que, né, ir comemorando, irmãos, fiz 41 anos de idade essa semana. Obrigado pelos presentes que os irmãos mandaram, as ligações, os recados. Gosto muito. E aí, irmãos, eu tô lá, aí veio o garçom, tal, trazer a carne para mim, tal, ele... Falei que minha esposa deve ter cara de pobre mesmo, não tem jeito, todo jeito que eu tento fugir, eu acho que minha cara de pobre não tem jeito. Ó, tem uma promoção aqui, de manhã, na hora do almoço, eu falei, será que ele fala isso para todo mundo? Se o Donald Trump chegasse lá, ele ia falar, tem uma promoção, Donald Trump. Aí minha esposa, não, amor, às vezes é praxe. Eu falei, não, amor, não aguento isso não, onde eu vou é isso, amor. Acho que a minha cara me entrega. Mas a minha expectativa não está em homens. Um dia eu vou chegar num lugar que as pessoas vão falar, welcome back. Ai, Deus da glória. Não, mas eu fiquei sentido. Muito bom ser pastor dessa igreja, eu me sinto tão amado, irmão, eu fiquei sentido. A minha esposa é que tentou, não, amor, isso é normal, isso deve falar para todo mundo. Eu fico olhando para ela, eu falei, Jesus da glória. É luta, irmãos, veja parede. Mas é uma verdade, né? Às vezes a gente, na expectativa que outros nos reconheçam, na expectativa que nós sejamos escolhidos às vezes. Às vezes, nós não compreendemos por que alguns foram curados e outros não. Agora tem uma coisa que me choca. Não havia só aquele homem para ser curado. E a Bíblia narra que ele só curou aquele homem. E aí eu vou te falar uma coisa. A misericórdia, e é o nome da onde ele estava, casa de misericórdia, a misericórdia, ela pode acontecer para um e para outro. Uma restauração na saúde, um problema resolvido, uma legalização às vezes no país. Misericórdia de Deus. Mas a graça, ela está disponível para todos. Olha a diferença. Pode ser que alguém do meu lado, da mesa do lado, possa ouvir, welcome back. Mas pode ser que para mim, olha, amanhã tem uma promoção, na terça-feira. Sabe que essa questão de entender a graça e a misericórdia é muito importante. Porque você vai ver pessoas, às vezes conquistando o que você não conquistou. Às vezes você não vai compreender porque alguns alcançaram e outros não. Deus é misericordioso. Mas a graça, irmãos, é muito mais do que somente a gente ser curado. A graça é muito mais do que a gente ser bem atendido no restaurante. A graça é uma essência para toda a eternidade. Então não fique olhando aquilo que houve misericórdia em quem está do seu lado. Reconheça que você tem a mesma graça na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? De verdade, os irmãos entenderam? Porque isso talvez acalma seu coração de compreender. Muitas vezes, irmãos, gente do meu lado alcançava, conquistava, realizava, e eu querendo entender. Mas, irmãos, é a misericórdia do Senhor, e ela dura para sempre. Mas agora eu sou
descansado em Deus, porque eu sei que eu tenho a graça de ter Cristo habitando em mim. E eu descanso nessa graça. E para terminar, a Bíblia diz, lá no versículo 14, olha o que a Bíblia diz. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Olha só que interessante. Então aquele homem foi para o templo e Jesus tem um encontro novamente com aquele homem. E olha só o que Jesus diz para ele. Olha, vejo que você já está curado então. Mas ele diz uma coisa, ele diz uma advertência para ele. Ele diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí, irmãos, eu fiquei pensando nesse versículo, e assim, porque se você simplesmente lê de uma forma natural, você pode achar o seguinte, que Deus manda doença. Eu, particularmente, irmãos, eu não creio que Deus manda doença. Eu creio, na verdade, é que o Senhor levou sobre si toda enfermidade, é o que a Bíblia diz. Crê nisso comigo? Mas aí, então, por que é dito aqui? É porque houve uma consequência do pecado. Esse tempo de doença dele, na verdade, então, o que nós percebemos com o argumento que o Senhor diz, é que houve uma consequência, e por isso, talvez, eu não possa afirmar, mas com essa resposta que o Senhor dá, e essa direção, é perceptível que houve uma consequência do pecado dele. Não quer dizer que Deus pôs uma doença, não creio que Deus põe doença. Mas, irmãos, uma coisa é fato e você não tem como duvidar disso. Nós podemos e nós iremos, às vezes, no nosso pecado, eu vou colher consequências desastrosas do que eu plantei. Então, vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela é usuária de droga e ela começa a compartilhar seringas. A consequência do pecado dela não foi Deus que colocou. E aí na hora dela injetar, ela pega um vírus, um HIV, algum outro tipo de doença. Perceba que o pecado dele houve uma consequência. Foi Jesus que colocou, irmãos? Não. Mas o pecado houve consequência. Então eu percebo o seguinte, ele diz, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que o Senhor está dizendo aqui agora para nós? Eu te restauro, meu filho. Eu vou te restaurar. Mas presta atenção. Há uma consequência das suas atitudes. Há uma colheita das suas atitudes. Há uma colheita do seu pecado. Há uma colheita do que você provocou. Não é que Deus está te tratando com uma acepção de pessoas, uma diferenciação de pessoas. Mas o Senhor está te dizendo, meu filho, mas eu vou te dar a oportunidade hoje de você não mais caminhar desse jeito. Então, meu filho, presta atenção. Cuidado, para que não haja essa colheita desastrosa na sua vida. E aí eu termino agora com um alerta. Eu creio e eu declaro hoje, a gente vai ter um tempo aqui só louvando e adorando a Deus. Eu creio que Deus vai restaurar. Eu gostaria que você pedisse coisas que você não pede normalmente. Eu queria que você, em ousadia, sem olhar as circunstâncias, sem fazer avaliações daquilo que você vai pedir, simplesmente peça e creia. Mas eu preciso terminar dizendo, mas cuidado com as suas escolhas, para que não suceda coisa pior. Posso ouvir um amém? Vamos adorar o Senhor Jesus? Por que a gente vai adorar? Nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Eu vou adorar para exaltar a Deus. Eu sou semelhante ao Senhor. Eu vou adorar o Senhor Jesus. E eu vou adorar agora, visualizando aquilo que eu vou conquistar, a restauração que vai acontecer. Não vou olhar para ninguém, eu vou olhar só para Jesus. Por que eu quero adorar agora? É porque eu quero que você tire os seus olhos de coisas naturais e você só vai contemplar Deus. Oh, Espírito de Deus.
Eu contemplo ao Senhor, eu te peço hoje que eu seja totalmente curado em todas as minhas enfermidades. Eu contemplo o Senhor hoje, ó Deus, porque o Senhor vai me dar esse idioma tão fluente, Senhor Deus. Uma compreensão como se eu fosse um americano, Jesus. Eu oro, Pai, para que todas as vezes que nós subirmos aqui para ministrar, sempre haja uma palavra viva, transformadora, acolhedora. Senhor Deus, neotestamentária, a graça do Senhor, a pessoa de Cristo, manifesta entre nós. Sabe, você vai então agora contemplar o Senhor Jesus em adoração. E você vai ver manifestação de cura, você vai ver manifestação de poder, de unção. Você vai ver Deus incendiando seu ministério. Você vai ver Deus incendiando o seu coração. Eu quero te falar que Deus te trouxe para cá para ouvir essa palavra, para o Senhor te levar a não mais olhar para pessoas. Esse homem olhou para pessoas, mas a gente vai adorar agora somente para exaltar a Deus e glorificar a Deus e depender de Deus e confiar no Senhor. E Deus, eu contemplo a Ti, Deus. Eu contemplo o Criador de todas as coisas. Eu contemplo ao Senhor Jesus. E você vê nessa passagem o mensageiro, que é Cristo. Você vê a mensagem, que é a restauração daquele homem. Você vê a mensagem, que é o Evangelho, a palavra de Deus. E você vê a manifestação, que é a restauração daquele homem. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos para que haja manifestação aqui hoje. E eu gostaria, irmãos, que vocês, se você está com seu cônjuge, se você está com seus filhos, eu gostaria que você voltasse o seu coração para Deus. Essa palavra que eu estou te dando é maná. Ela não vai valer ali para aquela porta ali para fora. Ela vai valer aqui agora. Eu sei que essa é a experiência que Deus tem me dado. Então, com esse maná, eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Você vai ter uma experiência aqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Você vai exaltar o nome do Senhor Jesus. Você vai ver essas portas e todas essas conexões sendo estabelecidas. Você vai ver o Senhor contigo. E é Ele quem vai fazer, sem expectativas em homens. Deus vai fazer e você vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.